Olá, crianças! Para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Flávia, dou catequese para as turmas de Eucaristia 2 este ano e hoje vou dar continuidade à catequese no lar com vocês. Mas antes, vamos fazer a oração com a invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, hoje damos continuidade à catequese no lar e trazemos um tema muito importante para nós. Falaremos de uma oração. O nome desta oração é a oração do creio ou do credo. É uma oração muito importante para nós católicos, porque ela é a oração onde nós professamos a nossa fé. Nós declaramos a nossa fé. E vamos entender tudo isso aos pouquinhos. Vamos lá? Eu inicio essa catequese perguntando para vocês o que é crer. Vocês conseguem pensar o que significa essa palavra crer? Porque se eu digo eu creio, eu preciso entender o que significa crer. O dicionário, diz que crer é acreditar, é confiar, é tornar aquela situação verdadeira. Então, quando eu faço a declaração de que eu creio, eu digo que eu confio, eu acredito que aquilo ali é verdadeiro, tudo o que eu vou dizer depois. Então, começamos por aí. Tá, tia Flávia, mas o que é esta oração do creio? Como eu disse para vocês, é uma oração onde o católico, nós que professamos essa fé, declaramos que acreditamos no que nesta oração contém. E o que contém nesta oração? Vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica e vou fazer a leitura da oração. O credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta oração, que é a oração do credo, a oração do creio, onde nós professamos a nossa fé, ela é feita em toda a missa. Vocês já repararam? Toda a missa nós professamos que acreditamos nesse Deus. Acreditamos em Jesus, no Espírito Santo, acreditamos nesta igreja, una e santa. Então, a catequese de hoje, na verdade, a catequese sobre esta oração será dividida em duas partes. Eu ficarei com a parte introdutória. Então, nós falaremos sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nossa, tem muita coisa para falar. E é bem difícil falar tudo num videozinho de 10 minutos. Mas vamos tentar fazer com que vocês possam ter a compreensão deste trechinho da oração, ok? Vamos lá. Creio em Deus. Quem é Deus? Nós aprendemos lá na Eucaristia 1 que Deus foi aquele que criou tudo. Deus, então, ele é todo poderoso. Mas quem é Deus? Como que eu acredito nesse Deus? Por que eu acredito nesse Deus? Já falamos muito com vocês, que Deus, toda vez que ele se revela ao homem, ele diz que ele diz, eu sou.
Deus é o primeiro e o último, é o começo e o fim. Deus é uma experiência. Como a gente já falou, né? Deus se revela ao homem. Então, desde o pecado de Adão e Eva, onde o homem buscou uma descomunhão com Deus e foi se afastando cada vez mais, Deus decide se revelar ao homem por amor e fidelidade. Então, esse Deus, ele é Pai. Mas como Pai, tia? Porque se Jesus foi o único filho dele, como ele é nosso Pai? Porque Deus nos ama muito, que nos dá um sacramento, que é o batismo, que nos concede essa filiação. Então, por meio desse sacramento, nos tornamos filhos de Deus. E podemos dizer, creio em Deus Pai. E a oração continua. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, essa é fácil, tia. É fácil porque somente uma pessoa muito poderosa para poder fazer a criação, de fato. E não só isso. Além desse poder de criação, porque a oração, Deus tem vários atributos, mas a oração do creio trouxe essa onipotência, esse poder. Além do poder da criação, de ter podido fazer tudo, o sol, a luz, o mar, as estrelas, o homem, ele tem o poder de tirar a gente da morte, de remir os nossos pecados. E a gente já viu isso ao longo da catequese. Então, a remissão dos nossos pecados é a prova maior do poder de Deus. Porque nos tira da morte, nos faz vencer a morte. E isso se dá aqui, ó. Nós falaremos mais adiante. Então, creio em Deus Pai, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, tia, eu já sei que ele é Criador do céu e da terra. Mas e o que seria esse céu? É o céu azulzinho que a gente vê lá em cima? Não. Esse trecho quer falar das coisas visíveis e invisíveis. O que é visível? A árvore, o sol, o homem. Sim, Deus criou essas coisas. Mas também criou as coisas invisíveis, coisas que não podemos ver, como, por exemplo, os nossos anjos da guarda. Então, Deus é criador de tudo isso. De tudo. Com seu poder, ele criou os anjos e nos criou. E criou tudo que existe. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, cremos nesse Deus único, aquele que nos ama e que nos é fiel. Para crer nisso, é importante lembrar de duas pessoas que o catecismo nos traz como exemplo, de obediência na fé, que são Abraão e Maria. Abraão era um homem já velho, que não tinha nada, não tinha filhos, e Deus se revela a ele e pede que ele saia de onde ele está e que siga para um lugar onde ele vai mostrar. Promete que ele será um pai de todas as nações e que os seus filhos se multiplicarão como as estrelas do céu, que ele terá um filho, sim. Faz várias promessas a Abraão e cumpre. Cumpre por quê? Porque Abraão dá um passo de fé, na obediência da fé. E Maria, que é a forma mais completa da obediência na fé. Esta menina que recebe a visita de um anjo e o anúncio da promessa de que por meio dela viria o Messias. E ela voluntariamente dá um sim. Então, esses dois exemplos, que é para a gente guardar aqui, ó, no coração, nos trazem a obediência na fé, uma adesão que eles fizeram a esse Deus, que eles também não viam, porque você pode pensar, tia, como que eu vou crer num Deus que eu não vejo? Como que eu vou crer nesse Deus que eu não vejo como meu pai e tantas outras coisas? Como que eu vou crer que Deus criou tudo isso? Pela obediência da fé. É só pedir isso, ó, ao Papai do Céu, que o seu coração comece a entrar nessa obediência, assim como Abraão e Maria. E assim prosseguimos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, para tudo, tia. Para tudo. Mas você
me disse que eu também era filho de Deus. Sim, você é, como a gente já falou. Esta filiação se dá por meio do sacramento do batismo. Mas o Filho único, saído da natureza dele, humana e divina, somente Jesus Cristo. E Deus fez isso, repito mais uma vez, por amor e fidelidade. Porque Deus nos criou para Ele, para fazer a vontade dele. Diante da nossa escolha, que nos trouxe, na verdade, como consequência a morte, que foi a desobediência, Deus precisou se encarnar, enviar o seu Filho, aí tá aqui, ó, Jesus, na plenitude dos tempos, para que pudéssemos ter novamente a comunhão restabelecida. Então, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E quem é Jesus? A palavra Jesus, em hebraico, significa Deus salva. Então, aqui já temos o indicativo que Jesus é Deus que se encarna e vem para uma missão, que é nos salvar, para a remissão dos nossos pecados. Jesus Cristo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, significa ungido. Então, Jesus Cristo é esse Filho único de Deus, que vem para a remissão dos nossos pecados. Então, antes da gente partir para a última parte, né, concebido pelo poder do Espírito Santo, eu quero trazer uma experiência para vocês. Eu falei, né, que quem é Deus? Como crer nesse Deus? Para crer nesse Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, nós precisamos de uma experiência. E há pouco eu tive uma experiência desse amor e dessa fidelidade de Deus. Talvez aqui alguns não saibam, mas no finalzinho do ano passado eu tive mais uma gestação, fiquei grávida, e essa criança se alojou fora do meu útero, fora do lugarzinho onde Deus pensou para as crianças nascerem, crescerem, sobreviverem até o dia do seu nascimento. Ele saiu fora dessa casinha. E aí o que isso trazia de consequência para mim? A consequência que isso trazia para mim era a possibilidade da minha morte. Por quê? Se está fora do lugar que deveria estar, iam trazer consequências para o meu corpo que poderia me conduzir à morte. E aí eu me deparei com alguns médicos que realizavam exames que me pediam para acabar com a vida da minha criança. Acabando com a vida do bebê, eu salvaria a minha vida, né? Por meio de uma prática que mata a criança, que é o aborto. E a tia Flávia nunca cogitou fazer esta ação. Nunca cogitei fazer o aborto. E qual é a consequência dessa minha decisão? De deixar a criança no meu ventre, mesmo que eu tivesse de morrer. Não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão muito difícil, tá? Essa obediência de fé só me veio porque eu pedi muito a Deus. E nesses meus pedidos, eu falava para o Senhor: Pai, não posso matar meu filho. Então, conceda-me a sua infinita misericórdia, para que eu possa experimentá-la na minha vida. E o tempo foi passando, o bebê foi crescendo, e eu sempre fazendo esse pedido a Deus, que Ele derramasse sobre nós, sobre mim e sobre o bebê, essa infinita misericórdia. E essa misericórdia veio. Depois de 11 semanas, eu recebi a notícia, né, fazendo exames periódicos, que o meu bebê tinha falecido de morte natural. Olha só, um bebê que vinha se desenvolvendo, faleceu de morte natural. Ou seja, Deus chamou meu bebê de forma natural para retornar ao céu. Hoje eu tenho 4 filhos lá no céu. Esta gestação em específico me mostrou que Deus é o Senhor da vida. E digo isso porque, não por ter salvo a minha vida, é que sim, se eu tivesse na iminência de risco de morte,
Se eu começasse algum processo, passasse mal e tudo mais, eu tenho autorização, por misericórdia da igreja, de adotar um procedimento, mas que traria também um sofrimento para o bebê. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, amor e fidelidade a mim, para me ajudar na minha conversão, me concedeu a graça do meu bebê não sofrer, porque ele morreu de forma natural, e por via de consequência, também de salvar a minha vida. É um verdadeiro convite à conversão, esta experiência que eu tive com Deus. E é bom a gente guardar e buscar essas experiências para fazermos memória deste Senhor que é todo-poderoso e que é nosso Pai, para que nunca caiamos no engano de querer nos afastar dessa igreja, que mais para frente falaremos mais um pouquinho dela. E continuando a oração, concebido pelo poder do Espírito Santo. A gente sabe que a anunciação de Cristo veio anunciada por um anjo, que diz que Maria conceberia pelo poder do Espírito Santo. Mas essa história continuaremos na próxima catequese. Espero que vocês tenham gostado e vamos terminar essa catequese hoje com a oração da Ave Maria e a do Anjo da Guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigada, crianças, e que Deus os abençoe. E creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Até a próxima da catequese!